Quase toda guerra tem uma característica desagradável em comum: as fronteiras desenhadas após elas pelos vencedores, muitas vezes sem se preocupar com as necessidades da população. Sobre questões de reparações, todos nos lembramos como terminaram as condições de derrota extremamente severas para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Eles falam muito sobre isso, esquecendo-se da outra tensão criada pelo Tratado de Versalhes, a República da Iugoslávia, um estado em grande parte artificial que se tornou o epicentro da mais destrutiva guerra europeia desde a Segunda Guerra Mundial. 200 mil mortos, uma crise louca e o uso de urânio empobrecido é apenas a ponta do iceberg. Sobre os detalhes nos próximos minutos, primeiro vamos para o fim da Primeira Guerra Mundial, que, como é sabido, foi o assassino de impérios. No contexto deste tema, estamos interessados no Império Austro-Húngaro e no Império Otomano. O Império Austro-Húngaro controlava as terras eslavas do sul antes do século XX. Por séculos governou os Balcãs, assimilou a população, considerada território de interesse especial, mas a influência do Império Otomano nos Balcãs começou a declinar muito antes da Primeira Guerra Mundial. A Grécia conquistou independência já em 1829, a Sérvia em 1878 e as guerras dos Balcãs de 1912 causaram mais danos às terras turcas na Europa. E o colapso da Áustria-Hungria após a Primeira Guerra Mundial redesenhou o mapa de forma irreconhecível, com a Sérvia sendo uma das maiores beneficiárias da guerra. O Reino da Sérvia apoiou os aliados e se saiu muito bem. Já em 1915, declarou como objetivo a unificação das terras eslavas do sul. A ideia pode parecer boa no papel, mas não se deve esquecer que os Balcãs são uma mistura peculiar de povos ao longo de milênios, onde viveram otomanos, croatas e os eslovenos tinham seus próprios interesses, assim como os sérvios e os albaneses. Após a criação da Iugoslávia, que na época era chamada de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, todas essas nações tentaram unir-se, o que aconteceu com sucesso variável, já que por séculos os turcos e albaneses que viviam nessas terras eram subjugados, enquanto os croatas e sérvios dominantes brigavam pelo controle. Tempos difíceis chegaram para os eslavos, muçulmanos, montenegrinos e outras minorias. Eles queriam criar um povo unido, mas escolheram métodos não muito corretos. Em 1929, o país recebeu oficialmente o nome de Iugoslávia e durante a Segunda Guerra Mundial passou por um inferno. Todas as contradições nacionais surgiram como pus de uma ferida. Inicialmente incapaz de resistir, a Iugoslávia entrou na Tríplice Aliança, o que causou agitação no povo e um golpe militar. O novo governo tentou manter a neutralidade, mas Hitler deixou claro que um aliado pouco confiável não lhe servia e a guerra logo começou. Formalmente, em 27 de março de 1941, a Alemanha declarou guerra apenas à Sérvia, jogando nas questões nacionais. Isso funcionou, pois os nacionalistas croatas prometeram imediatamente apoiar Hitler e muitos não se apresentaram aos centros de recrutamento na Iugoslávia, pois a propaganda os fazia acreditar que a guerra era apenas com a Sérvia, e os representantes das outras nações não deveriam morrer pelos interesses da Inglaterra. No final de abril de 1941, a Iugoslávia deixou de existir, com Alemanha, Itália e Bulgária dividindo suas terras. A Croácia declarou independência de facto e, mesmo no papel, os países autônomos foram ocupados até o final da guerra. Os horrores da guerra civil entre sérvios e croatas foram terríveis. Havia campos de concentração oficiais e, de acordo com várias estimativas, entre 500 mil e 1 milhão de sérvios foram exterminados. Existem até lendas urbanas de que a Alemanha telefonou para a Croácia pedindo para pararem com a loucura e brutalidade. Paralelamente, na antiga Iugoslávia surgiu o movimento partidário mais poderoso depois da União Soviética. Para suprimi-lo, a Alemanha e seus aliados tiveram que manter mais tropas do que na França. Após a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia foi reconstruída, liderada pelos mesmos partidários que tinham uma base multiétnica. O país foi reestruturado em uma federação e por muito tempo houve um bom trabalho para equilibrar os interesses dos diferentes grupos. No entanto, o país se desentendeu com a União Soviética apesar do seu curso socialista.
A Iugoslávia foi uma das líderes do movimento dos não alinhados, junto com o Egito e a Índia, não desejando se juntar aos blocos dos Estados Unidos e da União Soviética, experimentou movimentos e protestos nacionais pela independência. Por exemplo, em 1971, houve a Primavera Croata, onde os participantes exigiam abandonar o apoio às regiões fracas como o Kosovo em prol das fortes, como a Croácia. Mas durante a vida de Josip Broz Tito, a Federação Multinacional se sustentava precariamente, principalmente em termos de desenvolvimento econômico, em comparação com os países do bloco socialista. A Iugoslávia só ficava atrás da Alemanha Oriental em termos de economia, mas em 1980, Tito morreu e, como sempre acontece nessas situações, sem uma mão firme, a Federação Multinacional começou a se desintegrar. Inicialmente, não muito rapidamente, pois Tito legou o governo do país a um presídium, onde os representantes das diferentes federações se revezavam como presidentes. O sistema era semelhante à atual União Europeia, mas economicamente mais desenvolvidas, a Croácia e a Eslovênia estavam insatisfeitas. Enquanto isso, em Kosovo, os distúrbios pela independência ocorriam um após o outro. As coisas pioraram quando Slobodan Milošević chegou ao poder na Sérvia e, em 1989, com seus apoiadores, aprovou uma constituição que restringia os direitos das repúblicas autônomas. O colapso da União Soviética ecoou na Iugoslávia e, em 25 de junho de 1991, a Croácia e a Eslovênia declararam simultaneamente independência. Uma nova guerra civil começou, agravada pelos mesmos fatores que há 100 anos. 500.000 de sérvios viviam na Croácia e muitos croatas viviam na Sérvia. Kosovo gradualmente tentou se emancipar e, em geral, todos estavam lutando uns contra os outros. A Eslovênia teve relativa sorte, já que os eslovenos constituíam 95% da população, tinham um bom exército e logo mostraram à Sérvia quem mandava. O país escapou com apenas um susto, mas na Croácia, o inferno se desencadeou. Os sérvios desertaram do exército croata, os croatas desertaram do exército sérvio, e os habitantes de ambas as áreas declaravam autonomias e desejavam ingressar em outro país. Como resultado, apesar da superioridade tecnológica, a Sérvia perdeu a guerra devido a problemas táticos. Em seguida, os eventos se deslocaram para a Bósnia e Herzegovina, onde a situação étnica era ainda pior. 44% da população era muçulmana, 24% croata e 33% sérvia. Em 1992, croatas e muçulmanos votaram pela independência da Iugoslávia e a OTAN se envolveu, impondo sanções aos sérvios por qualquer motivo, embora formalmente o motivo fosse a crise de refugiados. Na realidade, a Sérvia comunista não agradava ao Ocidente e o colapso do último bastião do mundo vermelho era bem-vindo a todos. E, é claro, a independência da Bósnia e Herzegovina foi quase instantaneamente reconhecida. O país até liderou a maior força de paz da ONU, composta por 14.000 soldados que tentaram manter a paz na guerra. O que mais ficou marcado foi a inação e as piadas sobre a inutilidade dirigidas a si próprios. A situação estava se intensificando, pois a OTAN estava fornecendo cada vez mais apoio aos defensores da independência, enquanto as sanções contra a Sérvia estavam se tornando mais severas. Chegou a um ponto em que o conflito se tornou tripartido, com não apenas sérvios e croatas lutando entre si, mas também croatas contra muçulmanos na Bósnia e Herzegovina. Isso não impediu a Bósnia de entrar em guerra com a Sérvia. Um participante desse fronte era a Krajina Sérvia, uma república não reconhecida de sérvios localizada na Croácia. A situação era tão confusa que já não era possível determinar quem estava certo e quem estava errado. Talvez apenas a vitória da facção apoiada pela OTAN pudesse ser considerada certa. Em 1994, a aliança finalmente se envolveu na guerra, começando a usar sua aviação na região, mirando os sérvios. Isso desencadeou uma guerra civil ainda mais insana, com limpezas étnicas em uma escala massiva. Os sérvios, depois de capturarem Srebrenica, realizaram um massacre da população muçulmana, enquanto os croatas na Krajina Sérvia realizaram uma limpeza étnica dos sérvios. Os muçulmanos também não ficaram para trás, e os crimes de guerra da época ainda estão sendo investigados até hoje.
Os resultados concretos da guerra na Bósnia e Herzegovina foram os Acordos de Dayton, que registraram a independência do país, mas dividido entre as partes croata, muçulmana e sérvia. A Krajina sérvia foi lentamente derrotada e gradualmente incorporada à Croácia. A guerra durou até 1995, custando a vida de centenas de milhares de cidadãos e desencadeando uma crise insana de refugiados que chegaram a milhões. Acredita-se que uma responsabilidade especial pela tragédia em larga escala recaia sobre Slobodan Milošević, que por um lado alimentava o nacionalismo sérvio e por outro abandonou os sérvios croatas e bósnios. Um ponto importante a ser mencionado é que naquela época todos os pecados foram atribuídos aos sérvios, enquanto os crimes de guerra e as limpezas étnicas contra eles não foram amplamente divulgados pelo Ocidente. No final, a Iugoslávia restou apenas com a Sérvia e Montenegro, e a questão principal era o Kosovo, uma região que há décadas buscava autonomia. A situação lá era a mesma, com os albaneses kosovares exigindo independência, enquanto as autoridades sérvias queriam manter o controle da região. Em 28 de fevereiro de 1998, o Exército de Libertação do Kosovo declarou o início da luta armada pela independência. A Iugoslávia imediatamente atacou as áreas ocupadas pelos rebeldes, desencadeando uma reação previsível. Pedidos de cessar-fogo foram feitos, mas no outono do mesmo ano, a OTAN desenvolveu uma operação para forçar a Sérvia a ceder, culminando no bombardeio de Belgrado como parte da Operação Allied Force. Formalmente foram apresentadas demandas praticamente impossíveis de serem cumpridas. A partir de 24 de março de 1999, começou a coerção da OTAN contra os remanescentes da Iugoslávia. Em 78 dias, foram realizados 35 mil voos e lançadas 23 mil bombas e mísseis. Oficialmente, os alvos eram instalações de infraestrutura militar, mas na realidade 57% depósitos de petróleo, 5 usinas de energia e grandes instalações industriais foram destruídos. Áreas residenciais inteiras também foram atingidas, como o exemplo do bombardeio à embaixada da China em Belgrado. No entanto, os bombardeios mais terríveis foram contra as fábricas de Haim. A ministra da Saúde da Sérvia declarou que nem mesmo Hitler os havia bombardeado, pois após os ataques da OTAN, o Danúbio, muitos lagos e até o mar Adriático foram contaminados com petróleo, vapores tóxicos de nitrogênio e outras substâncias. A OTAN trouxe bombas de fragmentação e bombas com urânio empobrecido, sobre as quais ainda há disputas até hoje. Os Estados Unidos afirmam que essas bombas não causaram danos, enquanto a União Europeia e a Sérvia falam sobre a contaminação radioativa do terreno e os surtos de câncer nas regiões afetadas pelo urânio empobrecido. O representante especial da ONU para os Direitos Humanos na antiga Iugoslávia, Rudis Bir, afirmou que a operação dos Balcãs da OTAN resultou em mais mortes entre a população civil do que o próprio conflito no Kosovo, para o qual a operação supostamente foi realizada sob o mandato da ONU, que a OTAN não tinha. No entanto, isso não impede a aliança de insistir que os bombardeios foram legítimos. Quanto à Iugoslávia, Kosovo obteve uma independência parcial e o país sobreviveu até 2003, sendo renomeado como Sérvia e Montenegro. Em 2006, Montenegro conquistou independência total, finalmente apagando a Iugoslávia do mapa mundial de uma forma ou de outra. Se isso serviu como lição para a humanidade, cabe a você responder. Até a próxima, amigos!